Olá, resolvi contar hoje uma parte da minha conversão, estou falando mal, conversão diante do Senhor Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando eu me dei por gente, que a gente já nasce gente, né? A gente já nasce gente. Mas quando a gente entende que é um ser, a gente tá já numa idade de 4,5 para 5, aí para 6, vai abrindo entendimento, quando a gente se vê que já é um menino, uma menina que tem entendimento. E eu comecei a ter meu entendimento, era uma criança criada dentro do Evangelho, né, de Jesus, uma cidade chamada Dracena, estado de São Paulo. Minha mãe criou 10 filhos, ela era a única crente evangélica, serva de Deus, meu pai ainda não era. Meu pai não era. E ali nós morávamos naquela cidade, fomos criados numa igreja chamada Igreja Pentecostal de Cristo Jesus. Mas como você vai crescendo, um pai que não é crente, muito pobre, a gente tem que trabalhar. Eu comecei a trabalhar pequena, de babá, cuidava de criança, tal. E aí com 16 anos e meio vim embora para Ribeirão Preto, onde minhas irmãs moravam. E depois com 18 anos, na verdade, eu vim para São Paulo. Casei com 19, sou casada, graças a Deus, com o mesmo marido, porque isso convém no Senhor. Enfrentamos lutas, mas Deus está no controle de tudo. Tive meus filhos, 3 filhos. Hoje tenho os 2 filhos varões. Deus recolheu minha filha com 14 anos. E vou contar um pouco da minha conversão. Com 14 anos, ainda morava lá com a minha mãe, trabalhava em casa de família. Minha mãe trabalhava na roça, meu pai também, colheita de café, de algodão, de amendoim. E algumas vezes eu saía da escola, que eu estudava de manhã, não estava trabalhando em casa de família, então eu corria e ia para a roça ajudar minha mãe. Limpar o pé de café embaixo, catar café, colher café, né? A gente trabalhava para os outros. Algodão, amendoim, mas nós morávamos, era na cidade. Era um bairro chamado Jardim Vera Cruz. Mas ali a gente fui percebendo, meus irmãos também foram ficando mais velhos, as moças vieram para trabalhar em São Paulo, que o salário era melhor e tal. E minha mãe, ela ficou com a gente, nós mais pequeno, mas também eu tinha que trabalhar para ajudar eles, que a situação muito difícil. Então a igreja não fica fácil de você ir, trabalha o dia inteiro na casa dos outros, ou cuidando de criança e de casa, ou aquele monte de criança e a casa, tudo nas suas costas. Aí a escola à noite, né? Aí até que eu vim embora, como eu falei, e depois casei e fui cuidar da minha casa dos meus. Mas a minha conversão foi assim, com 14 anos e meio, eu não consegui mais ir para a igreja, porque eu trabalhava, estudava meio período e trabalhava meio período durante o dia. Quando eu fiz 15, eu fui trabalhar o dia inteiro na casa dessa mesma pessoa, dessa senhora, e à noite eu tive que estudar, até que depois já vim embora para o interior, para Ribeirão Preto, quer dizer. Então a igreja vai ficando, porque tem que estudar de noite, trabalhar o dia inteiro, e a cidade maior, que era Ribeirão Preto, mais ainda tinha que dormir no serviço. Então a igreja ficou. Quando, com 19 anos, casei aqui em São Paulo, na Moca, eu pensava, não entendia. Toda vez que eu ia deitar, eu chorava muito. Chorava. Aí eu já estava grávida do meu primeiro filho, com uns meses, e aí eu chorava direto. Não entendia por que eu chorava, né? Aí eu falava assim, meu Deus, por que eu choro tanto? Era muita lágrima, todo dia. Todo dia era deitar ou ficar algum minuto assim, sentada ou sozinha, eu chorava. Aí quando foi um dia, meu marido, porque nós pagávamos aluguel, eu já estava com a gravidez já para avançada, perto de nascer, ele trabalhava durante o dia e à noite ele ia trabalhar de táxi,
para pagar as despesas, né? Para aluguel, as despesas de tudo. E ali um dia eu não consegui dormir uma madrugada, angústia, 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 muita angústia na minha alma. Eu liguei o rádio. Aí eu ouvi a voz da libertação, da Igreja Pentecostal, Deus é Amor. E eu não desliguei mais. Amanheci o dia ali, com a barriga bem grande, perto de quase 9 meses. E lembrei, falei, meu Deus, eu fui criada na igreja, né? Por isso que eu tô sofrendo assim. Aí eu falava, como que eu vou conseguir ir pra igreja grávida? Vai dar que um dia nasce o neném, essa cidade tão grande. A Moca pro Parque Dom Pedro, onde era a sede da igreja, não era muito longe. Mas eu ficava imaginando, quando nasceu o neném, eu começo a ir. Mas aí pensava, né? Ali na Moca eu não via uma igreja perto. Eu morava perto da Paz de Barros. Mas de repente, Deus tem o seu trabalhar. Deus tem o seu trabalhar. Talvez Ele tá mandando contar. Essa hoje aqui vai ser a primeira parte. Depois eu faço mais algumas. E ali amanheceu o dia. Meu marido chegava e disfarçava que tinha chorado muito a noite inteira, lembrando que eu fui criada na igreja. Aí nasceu meu filho. Quando nasceu meu filho, começou os problemas. Problema de angústia, depressão, opressão, ficar doente. Ele ficou doentinho. Só que eu arrumei um emprego, arrumei uma senhora para deixar aquela criança, meu filho, meu primogênito, e fui trabalhar. Mas um dia, chegando no serviço, meu filho estava internado no hospital. Aí a mulher veio falar para mim que ele estava internado, que não sei o que. Eu corri para a porta do hospital, que era João 23, ali na Moca. Cheguei lá, a enfermeira, eu não vi você internar nenhum filho aqui. Eu falei, sim, claro que não. Eu estava trabalhando e a mulher que cuida dele internou. Aí, resumindo, meu filho ficou lá, todo furadinho, tinha 3 meses quase. Quase morreu nas mãos dos médicos ali. Eu pedi para transferi para o Ipiranga, lá no hospital que era infantil. E aí lá as madres deram a roupinha dele e tudo, falou para mim, ó, dessa noite ele não passa. Ele está com hemorragia interna. Olha como ele tá. Ela falou, tá todo desnutrido. E ali eu chorava amargamente. Eu chorava. E na saída eu falei no meu coração para Deus, você tinha que deixar, né? Naquele tempo você não tinha convênio particular, não era o ano de 86, não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha a vida e Deus por misericórdia. Ali eu peguei, vim com as roupinhas dele na mão. Ela falou para mim que aquela noite ele não ia passar. E eu lembrei do endereço que eu havia gravado na minha cabeça, Avenida do Estado, 4.561, Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Ali eu falei, Senhor, na hora que eu voltar, faça eu achar a igreja, Deus Amor. E se eu achar e o Senhor curar o meu filho, a partir de hoje, eu nunca mais saio da tua presença. E o que o Senhor me cobrar de obra, eu prometo que eu farei. Não importa a situação, eu vou fazer a sua vontade. Ali eu peguei, desci daquele ônibus, Deus me mostrou direitinho onde era a igreja, que eu não sabia andar no centro da cidade nem nada. E de repente entrei naquela igreja enorme, era a antiga rodoviária do Nordeste, ainda não era o templo, né, que é hoje. E ali, lotada de pessoas, eu com a roupinha dele, apresentei no meio da multidão, apresentei ao céu, falei, Senhor, eu não vou pedir para ninguém orar, que eu não sei nem conversar com ninguém, tanta timidez, tinha vindo poucos dias no interior de São Paulo. Falei para Deus, eu vou orar, eu também não sei orar, mas eu fui criada na igreja, Senhor. Ouve o meu clamor, cura meu filho, meu Deus, cura meu filho, Senhor, não deixa meu filhinho morrer. Eu chorei, eu chorava, e a roupinha dele num saquinho plástico transparente, porque do jeito que eu peguei ele quase morrendo na casa, assinei a autorização que eu ia tirar ele por minha conta desse hospital João 23,
Eu passei em casa que eu morava na Moca, e era um pouco longe, né? Porque esse 23 é perto do Juventus, e eu morava ali perto da Igreja Santo Onofre, Igreja Católica, ali perto do Canuto Saraiva ali, do Paz de Barros. E eu não levei bolsa, não levei nada, levei só uma bolsinha com os negocinhos deles, documento. E quando eu voltei com a roupinha dele, a mãe olhava pra roupinha dele, já tinha decretado a morte, aquelas irmãs lá, as madres. Mas o que eu fiz? Parei na igreja Deus é Amor, igreja pentecostal Deus é Amor. Orei, chorei, 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 do meio de toda aquela multidão. Esperei o culto terminar, quase 6 horas, vim embora para minha casa e vim orando. Liguei o rádio de novo lá dentro de casa, continuei orando, passei aquela madrugada orando e meu marido não entendia, e eu orando, orando e orando. E aí voltei para o hospital no outro dia. Para mim, ela já tinha falado que meu filho não ia passar, né? Mas eu pedi para Deus, Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que me fez no ventre da minha mãe, que fez a minha mãe no ventre da mãe dela e me fez o meu filho no meu ventre. Filho da promessa. Quando eu cheguei lá, glória a Deus, glória a Deus. A enfermeira me chamou, olhou para mim, olhou. Ela falou: o que você fez? O que você fez? O teu filho não ia passar de hoje. Ele estava só com hemorragia de sangue, disenteria, era sangue. Ela falou: aconteceu alguma coisa. O que você fez? Ela desenganada e eu desenganada também. Mas eu tinha pedido ao Senhor, né? Aí eu falei para ela assim: eu só orei. Menina, 19 anos, praticamente tinha acabado de sair do puerpério, da fase ali que estava de dieta. E eu olhei para aquele meu menininho, naquele berço, já estava vestidinho, com a roupinha do hospital, mas estava no soro, e eu chorava, beijando a cabecinha dele. Os bracinhos já estavam massacrados de tanta picada naquele hospital, João 23. E ali passou uns 2, 3 dias, eu ia e voltava, você não podia ficar naquela época, né? Por isso que eu louvo a Deus. Eu não quero criticar ninguém, mas quem fala mal do SUS, pensa bem, porque tem países aí fora que ninguém tem tratamento nenhum, e nós temos o posto de saúde, tem AMA, os hospitais gratuitos. Nossa, eu louvo a Deus, agradeço toda hora. O meu filho ali naquele hospital, guardado por Deus, quando eu olhei, ele já bem coradinho, e eu olhei assim, falei: meu Deus, obrigada, Senhor. Senhor, eu vou sair daqui, eu vou direto para tua casa de novo. Saí dali, corri para Deus é Amor. Visitava meu filho, saía de lá, corria para Deus é Amor. E assim foi até o meu filho ter alta. E para honra e glória de Jesus, meu filho teve alta. Mas o testemunho não para aí ainda não. Eu vou voltar. Eu vou contar a segunda parte desse testemunho. Talvez a terceira, talvez a quarta, a quinta, a sexta. Vou te contar o testemunho. Jesus, nesse primeira parte, ele ressuscitou meu filho. Meu filho estava com uma doença chamada simioto, mal de simioto, o qual a criança ficou pele e osso. Depois, com o meu buscar a Deus, o meu entendimento, que Deus foi me esclarecendo que isso tudo era obra do diabo. Demônio da morte, enxucaveira, demônios de maldições que lançaram contra mim no meu parto. Mas o meu filho, glória a Deus, aleluia. No final desses testemunhos eu ponho alguma foto dele. Não do passado, que eu não fiquei com nenhuma, eu rasguei todas. Foto dele agora, lindo, maravilhoso, 34 anos, já é pai. E Deus fez grande coisa na minha vida. Nunca esquecerei. Hoje eu não congrego na Deus Amor como membra. Mas, se possível, 2, 3 vezes na semana ou no mês, eu faço vigília, eu vou no santuário orar, minhas ofertas, eu oferto, dizimo, e quero a igreja todo dia aberta, Deus é Amor, porque Deus verdadeiramente, Ele é amor, e Ele habita ali. E meu filho foi curado, mas essa foi a primeira fase. Eu volto continuando, viu? Amém. Me chamo irmã Hilda dos Santos.